tarde, professora. Esse é um tema fascinante, né? Porque trata daquilo que é mais importante no pulsar de qualquer cidade no mundo, né? E eu tenho uma convicção muito grande, sabe, deputado e Marcelo, Manaus tem capacidade, ela precisa ter capacidade, tem espaço para nós termos um transporte mais digno, mais seguro, mais integrado, mais acessível e principalmente mais inclusivo, porque nós já tivemos isso. E foi uma prova que nós tínhamos um projeto de quase 100 anos e que ele foi implantado na cidade e ele foi interrompido por uma política nacional que se implantou no Brasil na década de 50, quando o Brasil introduziu a indústria do automóvel. Nós queríamos ser o Tio Sam, né? Um país tropical, um país, evidentemente que nós tínhamos um conceito europeu de ocupação de cidade, e Manaus foi uma dessas cidades que teve, foi planejado por franceses, por ingleses. Nós tínhamos o melhor sistema de transporte urbano que tinha no Brasil, nós tínhamos um exemplo de ocupação urbana que nós tínhamos na América Latina, ou seja, um exemplo de que quando tem recurso, isso tem jeito, isso pode ser acontecido. E esse processo desse modelo do bonde, né, ele foi até a década de 50, 1957, quando ele foi desmotivado e foi desmobilizado, passando para o ônibus de madeira. E levou de 57 até a década de 70, quando na realidade Manaus começou a ver uma perspectiva. Teve o plano de desenvolvimento local integrado, onde se começou a ter aquilo que os urbanistas já faziam na Alemanha, já faziam na França há muito tempo. A mobilidade das pessoas, transporte, trânsito, a maneira que elas se deslocam, tem que estar baseado em alguns princípios. Um aspecto de crescimento e ocupação do uso do solo. É muito importante esse aspecto. Como é que você pode planejar uma cidade, um bairro, uma rua, para que as pessoas possam se deslocar com menos desperdício, com mais saúde, com mais interatividade, com mais acessibilidade e com mais inclusão, né? Então, esse modelo que nós implantamos em Manaus, um centro histórico, onde tinha uma norte e sul, que era Constantino, nós tínhamos um bairro residente, que era a Cachoeirinha, e que lá se aplicou aquilo que Curitiba já aplicou na década de 70, que era o transporte público ser indutor da ocupação habitacional. Ou seja, leva o transporte e aí se faz uma política de ocupação e uso do solo. Isso é mais racional. Isso faz com que se desloque menos, faça com que nós possamos. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse período, né, onde, por exemplo, né, nós fizemos esse histórico. Na década de 80, foi implantado em Manaus um sistema integrado de transporte, os terminais de integração, onde lá naquela época se acabou com a tarifa quilométrica do sistema. Era uma tarifa para o São Raimundo, para o Educando, para o São Jorge, para todo mundo, era tal tarifa quilométrica, se fazia a tarifa única. Se colocaram os terminais de integração para que as pessoas pagassem uma tarifa por qualquer deslocamento. Houve um ganho para a população. A população ganhou em tempo, em grana e principalmente no bem-estar. Ela tinha sensação de segurança, ela tinha credibilidade. Nós tínhamos quadros de horário, como nós tínhamos nos bondes, tinha um quadro de horário, Wilker, né? Nós tínhamos quadros de horário para cumprir, nós tínhamos frota determinada para cumprir, nós tínhamos a maior rede de corredores exclusivos de ônibus, aquilo de mais moderno que se tinha na América Latina. Se começou em Curitiba. Nós fomos a segunda cidade a implantar isso, na década de 80, né? Então, isso